Bom dia, amados irmãos. Hoje é dia 28 de maio do ano da graça de 2021. E no final desta semana, e voltando mais uma vez pela manhã a nossa atenção para a palavra, e terminando também alguma reflexão neste texto de Atos, capítulo 18, e na extraordinária experiência e exemplo da vida de Priscila e Áquila, esta família que não nos deixa indiferente na sua caminhada com o Senhor. Eu gostaria hoje de refletir junto com os irmãos sobre um aspecto que de facto, é impressionante neste casal, nesta família, e que nos deve desafiar. Como vimos, o tempo que Paulo passou com eles, a intimidade que eles tinham com o Senhor, o compromisso que eles tinham com o seu Deus, ao ponto de moldarem as suas decisões em função deste compromisso, desta relação que tinham com Deus, cooperando com a missão que Deus tinha dado a Paulo e sendo em cooperadores. Esta ideia de ser cooperador da obra é algo que de facto sempre me anima muito. Como desde o início temos estado a partilhar sobre este casal, este foi um casal que fez tudo isto de uma forma muito discreta e realmente sem grandes holofotes, sem grandes luzes. Eles aparentemente não eram as pessoas da frente que davam a cara. No entanto, foram absolutamente determinantes neste percurso e nesta intervenção de Deus naquele tempo, naquelas circunstâncias, e particularmente fizeram também na cooperação da obra e da intervenção missionária do apóstolo Paulo. Mas o aspecto que eu queria chamar a nossa atenção hoje e a nossa reflexão é a coragem. Embora discretos, embora tudo leve a indicar que fossem gente e pessoas da retaguarda, a sua coragem em intervir não nos deixa indiferentes. Os versículos 24 e seguintes do capítulo 18, em que descrevem a intervenção de Priscila e Áquila junto de Apolo, incomoda-me. Incomoda-me e deixa-me a questionar no meu coração se eu teria coragem de o fazer. Apolo chega a Éfeso numa posição de visibilidade, reconhecidamente, e vejam, é Lucas que registra isso. Ele apresenta-se em Éfeso como alguém instruído no caminho do Senhor, fervoroso no espírito e que falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Portanto, era alguém da visibilidade, alguém da frente, alguém que tinha esta intervenção pública e reconhecidamente íntegra. Agora, é evidente também que nós percebemos que Apolo tinha falhas ainda no seu conhecimento e na sua experiência com Cristo. O que eu acho, de facto, que nos deve desafiar é a coragem de Priscila e Áquila, que nesta circunstância olham para Apolo, percebem que podem ser bênção na vida de Apolo e, neste aspecto, bênção para o reino através da vida de Apolo, e chamam-no para a sua casa, e diz o texto que passaram-lhe a expor com exatidão o caminho de Deus. E o texto depois dá-nos a indicação que Apolo depois continuou. Aliás, temos notícias depois do resto do ministério e da influência de Apolo. Apolo seguiu o seu ministério vibrante, público, e Priscila e Áquila ficam na história deste pregador, deste instrumento de Deus público e da frente, como alguém que discretamente, mas corajosamente, chamou para a sua casa e partilhou com ele aquilo que era a sua experiência, o conhecimento que eles tinham de Deus.
Amados, tantas vezes nós nos escusamos e assumimos desculpas para nós de que não somos capazes, não temos preparação, não podemos estudar, sentimos-nos incapazes. Eu sinto-me tantas vezes assim, amados, tantas vezes assim. E tantas vezes perante pessoas semelhantes a Apolo que se aproximam de nós sentimos-nos como que pequenos, incapazes, incompetentes de sermos instrumentos de bênção, de podermos ensinar alguma coisa a alguém deste estatuto, com alguns destes currículos impressionantes. O que este episódio nos ensina e a vida de Priscila e Áquila nos ensina é que Deus pode nos usar mesmo na vida dessas pessoas, porque tudo o que nós temos que partilhar com elas é aquilo que tem sido e é a nossa experiência com Deus. E essa experiência, esse conhecimento, essa caminhada é única, é única. E sempre será de bênção para as outras pessoas. Aquilo que Deus tem revelado aos nossos corações, nas nossas condições, nas nossas experiências. Provavelmente Áquila e Priscila partilharam com Apolo aquilo que foi a intervenção de Deus, por exemplo, quando tiveram que sair de Roma, por exemplo, quando tiveram Paulo em sua casa, por exemplo, quando sem dúvidas, avançaram para Éfeso sabendo que estavam a ser instrumentos de bênção na missão e no avanço do reino. Todas essas experiências provavelmente fizeram parte desta partilha, deste caminho e de tudo aquilo que eles sabiam acerca do seu Deus. Amados, tudo o que temos que fazer é depender do Espírito e por Ele capacitados para o podermos fazer. E não há limites, amados, não há limites para Deus nos usar. Como bem sabem, nós ficamos sem mais informação sobre Priscila e Áquila. Aquilo que temos de mais significativo a respeito deste casal, lembrámos no domingo passado, em Romanos capítulo 16, quando Paulo os saúda e registra o seu empenho, o seu compromisso na missão, na cooperação, não só com ele, mas também da parte das igrejas que saúdam este casal. Estas são as últimas informações que temos sobre esta família. Mas se o Senhor nos der a graça de no céu nos podermos conhecer e reconhecer e pudermos ter longas conversas com este casal, certamente eles irão partilhar connosco como caminhar com o Senhor foi algo desafiante e que certamente eles sentiram-se muito pequenos, muito assustados, mas capacitados pelo Espírito Santo para fazer aquela intervenção na vida de Apolo e desta forma ser bênção para o reino, ser instrumento de Deus, ser cooperador de Paulo, mas acima de tudo serem cooperadores do Senhor na obra que Ele nos tem dado. Amados, não há limites. Tudo o que precisamos é de caminhar humildemente com o Senhor e com mais ou menos visibilidade, conforme o Senhor nos permite sermos bênção na vida daqueles que estão à nossa volta e que para a história não precisa de ficar outra coisa senão que somos homens e mulheres, filhos de Deus, comprometidos com Ele e que temos Cristo no centro da nossa vida e no âmago do nosso coração e que isso possa realmente transparecer em cada decisão, em cada palavra, em cada intervenção. Creio que vale a pena pensar nisto, refletir nisto e tomar decisões a este respeito. Que o Senhor nos abençoe, um resto de dia muito, muito abençoado e espero que podemos nos encontrar logo, logo, porque é muito bom estarmos juntos. Vamos continuar a cuidar-nos em oração, por favor. Não podemos deixar de o fazer. Se houver algum assunto pelo qual devemos fazer, podem partilhar connosco. Queremos estar comprometidos também em orar uns pelos outros. Então, um dia muito abençoado. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor permitir.